Agora, para finalizar, eu vou tirar um arcano maior de conselho para as pessoas que estão aqui assistindo, que seja um conselho verdadeiro, que seja um conselho benéfico para todos que nos assistem, de acordo com os merecimentos de cada um, perante a lei maior e a justiça divina, que assim seja. A Torre, momento de colapso, de quebra, de rompimento, até os bancos estão quebrando, gente. Até os bancos, né, que são aí a representação da maior esfera de poder, né? Quem controla todos os governos do mundo são eles, os bancos, né, os plutões da vida. E o Plutão está saindo de um ciclo entrando no outro. O Plutão está colapsando para começar um novo ciclo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar a respeito do trânsito do Mercúrio pelo signo de Áries. Esse trânsito que começou hoje, dia 19 de março, e vai até dia 3 de abril. Pessoal, o Mercúrio vai reiniciar um ciclo no zodíaco. Sempre que ele passa pelos todos os planetas, né? Sempre que saem do signo de Peixes e começam o signo de Áries, a gente tem um novo ciclo relacionado aos simbolismos arquetípicos daquele planeta. O Mercúrio, como alguns de vocês já sabem, acredito que a maioria já saiba, ele tem muito a ver com a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa assimilação, os nossos pensamentos, a forma como a gente se expressa, seja essa expressão verbal ou não verbal. E quando a gente fala de um recomeço de ciclo, a gente está falando de um reset mental, momento que a gente vai fazer um balanço de como está a nossa mente, de como está a nossa forma de se expressar, como que está a nossa comunicação, se está sendo uma comunicação fluida, se não está, onde a gente faz um balanço dos últimos meses para saber como que as coisas estão indo. E a última vez que o Mercúrio passou pelo signo de Áries, eu vou até conferir aqui para vocês, para não falar besteira. Mercúrio esteve no signo de Áries há exatamente um ano atrás. Então, é aconselhável que vocês olhem aí para um ano, dentro do campo da comunicação, as conversas que vocês tiveram nesse último ano, para poder avaliar como é que foi o desempenho, qual foram as coisas que vocês conseguiram dialogar, desenvolver, qual foi o progresso que você teve em termos mentais, em termos de comunicação, de lidar melhor com os pensamentos, né? Faz esse balanço de um ano atrás, o que estava acontecendo, porque agora nós vamos reiniciar um ciclo nessa energia. Como sempre, hoje não seria diferente, eu preparei um texto, né, bem rapidinho, né, e eu vou estar lendo e comentando. Vamos nessa. Momento de fichas caindo, lembranças e consciência a respeito das alterações de rumo necessárias para que a gente consiga desenvolver as nossas características pessoais. Nos últimos vídeos a gente vem falando sobre o nosso protagonismo na nossa própria vida, principalmente no último vídeo do Ano Novo Astrológico, a gente falou bastante sobre aquela questão de aprender a dizer não, aprender a se posicionar, ser honesto, ser sincero com aquilo que a gente sente, porque muitas vezes você ser honesto, mesmo que seja para falar um não, é ainda assim uma demonstração de afeto, uma demonstração de respeito e uma demonstração de carinho pela pessoa, porque você está presenteando ela com a sua honestidade. Então, nós falamos disso no último vídeo. Quem não assistiu o vídeo, recomendo que assista, porque vai ter super a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Então, o Mercúrio, como ele fala da nossa mente, do nosso raciocínio, ele também embarcando nessa jornada pelo simbolismo arquetípico de Áries, ele também está falando de a gente tomar consciência a respeito de quais são as mudanças necessárias na forma como a gente lida com o nosso poder pessoal, para que de fato a gente consiga caminhar em direção a esse novo rumo, né? Se nós estamos de fato alinhados com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente externaliza. Muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Então, momento de avaliar, né, se as nossas atitudes de Marte, de Áries, estão condizentes com o nosso discurso,
de Mercúrio, tá certo, gente? Então também é o momento de fichas caindo. Por que eu coloco fichas caindo? Porque a gente vai recomeçar um ciclo, né? Como eu falei, olhando para um ano atrás, pode ser que a gente entenda coisas que ficaram nebulosas nesse meio tempo. Outra coisa é as lembranças, porque durante esse trânsito, Mercúrio vai conversar com Quirón, que está em Áries ali junto com Júpiter, que também vai conversar com o Sol, e aí a gente vai passar a entender certas coisas a respeito de nós mesmos, das nossas feridas, dos nossos traumas, de como eles nos afetam, da onde eles vêm, como que eles afetam o nosso poder de expressão, o nosso poder de tomar atitude, o nosso poder de ser capaz de dizer não, de colocar limites na nossa vida, né? Tudo isso também se reforça com a passagem de Mercúrio no signo de Áries. Como eu coloco aqui, intensa reforma íntima, portanto, né, se trata de uma intensa reforma íntima. Mudança nos hábitos e na rotina. Mercúrio, ele rege tanto Gêmeos quanto Virgem. E Virgem é o signo que fala da nossa rotina, que fala do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? E ele passando pelo signo de Áries é o momento da gente rever e recomeçar determinados ciclos relacionados à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Então é um período em que podem haver alterações desse sentido. Tanto a gente mesmo olhando para a nossa rotina e falar assim, não, eu preciso melhorar isso aqui, preciso reencaixar isso aqui, quanto influências externas. Então, de repente, muda a escala no seu trabalho, muda alguma coisa na tua rotina que você precisa recomeçar, né? Reavaliar, dar um reset aí na sua rotina e nos assuntos rotineiros de forma geral, ok? Reset mental, agilidade para pensamento, facilidade para encontrar soluções momentâneas e a curto prazo para redução de danos. Então, no momento que a gente reinicia os ciclos, a gente reinicia com plena consciência de quais foram os acertos e erros do ciclo passado. Então, é o momento da gente encontrar soluções momentâneas e a curto prazo para as coisas que mais estão nos incomodando. Porque ao longo prazo, com o trânsito de Saturno em Peixes, a gente vai com calma entendendo o que precisa ser alterado, até porque o ciclo de Saturno, ele remonta a 30 anos, né? É um ciclo muito mais longo, é um processo muito mais homeopático do que de Mercúrio, que é mais rápido. Então, para essas questões, essas agonias mais momentâneas, nós conseguiremos encontrar soluções a curto prazo, principalmente na questão do esporte, na questão da atividade física, tá? Na questão de você conversar e expressar verbalmente ou não verbalmente, mas principalmente verbalmente, aquilo que está se incomodando, né? Colocar limites, né? Chamar para ter aquela conversa que precisa ter e tudo mais. É período de possíveis conflitos por conta disso, né, pessoal? Discussões intensas, nossos instintos serão colocados à prova. Então é um momento, como eu coloco aqui, razão versus impulsos. Impulsos de Áries e a razão de Mercúrio. Mercúrio dentro do campo de batalha de Áries, de Marte, né? Então é o momento que a gente realmente vai ter que utilizar da nossa estratégia, da nossa razão para lidar com os conflitos que podem vir ser colocados aí no nosso caminho, tá? Então, pode ter conflitos, pode ter brigas, mas só que serão discussões e brigas com um teor de purificação, de consumir, né? Esse fogo de Áries no Mercúrio, ele pode também agir como um fogo purificador, um fogo consumidor que vai transmutar aquela energia. Sabe aquele tipo de briga que você senta com a pessoa, tem a discussão, nananã, e depois sai rindo da discussão, ou até mesmo sai, né, de outra maneira, de uma forma mais ali quente? Pode acontecer muito disso e serão conflitos necessários. É claro que a gente deve sempre prestar atenção nas nossas atitudes, né? Tentar racionalizar o máximo que a gente puder os impulsos ali que a gente sabe que podem ser insalubres e nocivos
tanto pra gente quanto pra outra pessoa, mas tem certos conflitos que não tem como evitar, que não tem como fugir e que nem é legal a gente ficar evitando e fugindo, né? Então, prepare-se, tem algo aí que você está evitando, assuntos, conversas, pessoas que você está evitando há mais ou menos um ano aí. Pode ser o momento em que essas brigas vão procurar você para que você encare-as de fato. Serão dias de corte, rompimentos, finalização e purificação. Porque esse Mercúrio vai conversar em quadratura com Marte, e esse Marte, ele também em Gêmeos, que é um signo de Mercúrio, ele saindo de Gêmeos, entrando em Câncer, tá? Ele vai mexer tanto com a questão mental, quanto a questão canceriana da emoção. E aí, nesse momento, a gente pode estar falando sim de determinados rompimentos, mas aquela coisa, até o nível do necessário, o que passou disso, veio o rompimento, então é porque aquele rompimento na verdade se trata de um livramento, tá? De uma purificação, de um corte necessário, de um peso que estava atrapalhando você a atingir, a encontrar, a entender, a assimilar qual o seu caminho, tá? Então, alguns cortes, alguns fins de relação, relacionamentos, amizades que podem acontecer durante esse período do Mercúrio em Áries, eles podem parecer bruscos a primeiro princípio, mas se tratam de coisas que vão nos beneficiar, de cortes necessários para que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade de decisão, de protagonismo e tudo mais, que a gente já falou, refalou. Momento de cura mental, porque esse Mercúrio vai conversar com Quirón, que é tanto um ponto de ferida, mas também um ponto de cura. Então a gente está falando de cura mental e também corte de gatilhos que nos geram pensamentos insalubres, pensamentos de ódio, de vingança, de raiva. Muitas não é tirando o mérito da dor de cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe os motivos que fazem sentir raiva, ódio, vingança e tudo mais. Mas lembre-se, esse sentimento muitas vezes ele faz mal só para você, ele intoxica só você, tá? E isso não é bom para você, independente se a pessoa que te fez mal merece ou não merece, enfim, né? A lei maior e a justiça divina, elas tardam, mas elas não falham, tá, pessoal? Não falham mesmo, tá? Então, não precisa se intoxicar com esse tipo de sentimento, nem sujar as suas mãos, né, com esse sangue, né? Não precisa você comprometer a tua intenção, as tuas ações, o teu caráter para prejudicar uma pessoa, né? Independente se ela merece ou não merece, né? Não cabe a você decidir e entenda que muitas vezes esse sentimento ele tá fazendo mal só para você, tá? Tá baixando a tua vibração, fazendo com que você se conecte com energias, espíritos, enfim, o que você acreditar que seja da baixa vibração, né? E você nutrindo, alimentando esse tipo de pensamento, você está prejudicando apenas a você e as pessoas que estão ao seu redor, consequentemente. Beleza, pessoal? Então é o momento de olhar para essas feridas, olhar para esses defeitos, olhar para esses sentimentos de raiva, de ódio e ser racional, né? E ser honesto com eles, né? Porque muitas vezes o que a gente precisa não é apagar a nossa sombra, né? Muitas vezes a gente precisa olhar para a nossa sombra e aceitar que ela existe, que ela tá ali, né? Porque ninguém é perfeito mesmo, né? Todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem defeito, todo mundo já falou um palavrão na vida, nem que seja quando você chutou a quina do armário da sala, pelo menos um palavrão você já falou na vida. Não adianta fingir que é santinho, né? Não adianta meter o louco pro dono do hospício. Então, gente, vamos ser honestos conosco, consigo mesmo, né? Para que a gente consiga ali, de fato, aproveitar esse trânsito de Mercúrio em Áries, que pode ser muito benéfico nas questões relacionadas a empreendedorismo, a marketing, tá certo, gente? E aqui eu coloco até um comparativo, né? Esse trânsito é como se fosse o imperador
com a carta com as de espadas na mão, né? O imperador com a espada na mão. Dentro do tarô, o imperador é um arcano maior. Eu vou até pegar para vocês, gente, para vocês verem também a imagem do arcano e conseguirem captar um pouquinho da energia, da vibração, né, dos arcanos, que é interessante, né? E depois a gente pode até tirar uma cartinha aí para ver conselho geral de trânsito, né? Vamos lá, então. O imperador, gente, é essa figura aqui. E é uma figura que representa tanto o signo de Áries, que se vocês observarem aqui na cadeira do imperador, tem justamente, né, Áries, né? Então, é como se fosse esse imperador que tem o poder, né? Que ele tem um império nas mãos dele. Esse cara, ele tem muito poder na mão. Ele tem muita experiência, muita malícia no jogo de poder. Então ele sabe também, ele pode ser também um cara super manipulador, né? Se a gente for ver por esse lado, uma pessoa super autoritária. Então o que a gente precisa para não cair nessa esfera mais autoritária, para não ser esse imperador que na verdade ele quer dominar, ele só quer controlar? A gente precisa da nossa razão, a gente precisa do bom senso. E por isso que combina com Mercúrio, né, que representa muito aí o signo, o elemento de ar, que no tarô é representado pelas espadas. Então, como se fosse o imperador com o poder do raciocínio, com o poder de Mercúrio, energia de Áries com o Mercúrio lá dentro. Então, esse imperador, ele pode até ter impulsos, vontades, raivas, né? Mas ele tem a faculdade da razão, do bom senso, ele sabe quais são as consequências das atitudes dele, ele tem conexão com a sabedoria interior, com a sabedoria universal, tá, gente? Então, fiquem aí com essa imagem, o imperador com as de espadas na mão, né? Ou a gente pode até pensar no rei de espadas, também fazendo um paralelo, né? Uma figura que tem aí muito poder. Tá certo, gente? Então eu acho que ficou legal de vocês entenderem. Agora, para finalizar, eu vou tirar um arcano maior de conselho para as pessoas que estão aqui assistindo, que seja um conselho verdadeiro, que seja um conselho benéfico para todos que nos assistem, de acordo com os merecimentos de cada um, perante a lei maior e a justiça divina, que assim seja. A torre. Gente, essa torre aqui, ela tá falando de um processo coletivo, né? Nós estamos num momento de colapso mesmo. Colapsos de estruturas velhas. Colapso daquilo que não serve mais. E a torre, da mesma forma que ela representa o caos, a gente precisa do caos para ter equilíbrio entre a ordem. Então, muitas vezes a gente precisa desse caos para a gente entender quais são os limites naturais das coisas, né? Muitas vezes a gente precisa realmente encarar isso para a gente aprender a colocar ordem na nossa vida, para a gente aprender a ter controle sobre a nossa vida, tá? Então essa torre aqui, ela tá falando para a gente mesmo olhar para esse momento de colapso, de quebra, de rompimento. Até os bancos estão quebrando, gente. Até os bancos, né? Que são aí a representação da maior esfera de poder, né? Quem controla todos os governos do mundo são eles, os bancos, né? Os plutões da vida. E o Plutão está saindo de um ciclo, entrando no outro. O Plutão está colapsando para começar um novo ciclo, tá certo, gente? Então aqui, ó, não existiria reciclagem se não houvesse restos, tá? Então, os fins são necessários para que a gente recomece uma nova jornada, né? O Mercúrio só entra em Áries se ele passar por Peixes. Então, o Mercúrio só começa no primeiro signo do zodíaco se ele passar pelo último, a Torre. Tá certo, gente? Então, vamos ver agora um conselho de arcanos menores para esse período de Mercúrio no signo de Áries. Uau! Gente, olha isso aqui, é o 10 de ouros. Ouros representa o elemento terra, tá? E Mercúrio, ele tanto um planeta de ar quanto de terra, né? O 10
ele fala de completude, tá? De abundância, de fartura. Então é um período muito bom, gente, para a questão material, tá? Utilizar essa energia do Mercúrio em Áries para focar no trabalho, para focar nas coisas práticas, para focar na mudança da rotina que é necessária. Se a gente conseguir aplicar essas mudanças, olha só que lindo. Olha só o que a gente ganha, né? Não é pouca coisa não. Isso fala de muita prosperidade, não só material, mas também as outras prosperidades que às vezes valem muito mais até do que a material, né? Não adianta a pessoa ter muito dinheiro e não ter caráter, tá? Então, muitas vezes vale mais a pessoa ter bastante caráter e menos dinheiro, né? Então, pessoal, é isso. Se a gente souber lidar com maturidade com essa torre, a gente desbloqueia o 10 de ouros. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura um pouco diferente. Tudo intuição, tá, gente? Intuição que eu tive hoje de fazer aqui. Deixa nos comentários se vocês gostaram desse novo método, que de repente a gente traz aí um conselho dos arcanos para todos os vídeos, beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e tarô. Eu desejo a vocês um ótimo ciclo de Mercúrio no signo de Áries. Um beijo e até a próxima!